Oi, pessoal, tudo bom? Vamos voltar aqui a mais uma aula, né? Agora vamos falar sobre a segunda lei de Newton, tá bom? Sobre a segunda lei. Pessoal, na aula passada, para quem assistiu, a gente falou sobre a inércia, né? A primeira lei de Newton, a gente vai estudar forças. E para estudar forças, precisamos estudar as três leis. Vimos um pouco da primeira lei, lei da inércia. Hoje, olha aqui, ó, quem se lembra da icônica cena do Homem-Aranha tentando parar o trem lá, né? Fazendo força ali para parar o trem. Vai ser um pouco do que vai ser o assunto da aula de hoje, a segunda lei de Newton ou o princípio fundamental da dinâmica. A gente sabe que dinâmica, né? Vocês viram, é um estudo de forças, né? Hoje a gente vai entrar no assunto da segunda lei e aí, pessoal, a partir de agora vai entrar um pouquinho de cálculo, tá? Um pouquinho de matemática. Vamos ainda ficar bem no básico, mas já vamos começar alguma coisa aí. Tranquilo? Vamos lá. Imaginemos a situação da aula passada, da gente tentando empurrar a caixa, né? Você deve empurrar uma caixa muito pesada, porém agora você terá a ajuda de um amigo. Ficaria mais fácil mover a caixa? E aí? Com duas pessoas puxando e empurrando a caixa, aqui como está na figura. Fica mais fácil mover uma caixa? Sim, né? A gente pode pensar que sim, com duas pessoas aplicando mais força, fica mais fácil de mover a caixa. De acordo com Isaac Newton, a mudança de movimento é proporcional à força aplicada. Significa que quanto mais pessoas empurrando, mais movimento a gente vai ter. Se a gente empurrar com bastante força, dá para se pensar, por exemplo, que a caixa vai um pouco mais rápido, sabe? Se tipo uma pessoa empurrando, empurra até de devagarzinho, duas pessoas empurrando, empurra com mais facilidade, dá para ir mais rápido, três pessoas empurrando mais rápido ainda, né? Ela vai com mais movimento. E completa. Toda força gera um movimento, toda força terá uma aceleração acompanhando ela. Toda força gera um movimento. Nas aulas passadas, pessoal, vocês lembram o que é aceleração? A aceleração é toda variação na velocidade. Lembrem-se disso, vamos precisar daqui a pouco. Força e aceleração são diretamente proporcionais. Professor, o que esse diretamente proporcionais significa? Significa que quanto mais força eu aplicar um objeto, mais aceleração vou estar imprimindo a ele, mais força eu vou estar, mais aceleração eu vou estar adicionando ele. Então, quanto mais força, olha aqui na nossa figurinha, a gente tem aqui uma força, né? E certa aceleração. Quando a gente aumenta a força, a gente tem mais aceleração, ó, um pouquinho maior. E quando a gente tem mais força ainda, percebe que a força está aumentando aqui o seu módulo, né, a sua intensidade, a aceleração diretamente proporcional vai aumentando também. Força igual a massa vezes aceleração. Esse F igual a m vezes a. O que é isso? Que fórmula é essa? Esta fórmula é conhecida como a segunda lei de Newton ou princípio fundamental da dinâmica, tá bom, pessoal? Segunda lei de Newton ou princípio fundamental da dinâmica. Força igual a massa vezes aceleração. Pessoal, a gente aprende muitas fórmulas nessa matéria. A gente já aprendeu fórmula da velocidade, já aprendeu fórmula da aceleração, agora fórmula da força. Precisamos memorizá-las, pelo menos as mais básicas, tá bom? A gente começa vendo como a gente aprende o significado dela, o que cada uma dessas letras significa. Falei isso para vocês em todas as fórmulas que a gente estudou até agora. Lembram? Bora lá. O que o F significa, professor? O F significa força, tá bom? F significa força. Sinal de igual, lá da matemática, ok? E o M, professor? M significa massa, pessoal. M significa massa, tipo a massa de pão, a massa do bolo, a massa do seu corpo. Então, M é a massa, ok? Esse pontinho aqui é o sinal de multiplicação, né? Então a gente tem massa multiplicando o que? O A. E o que o A significa, pessoal? Aceleração.
bom? A significa a aceleração. A gente lê força é igual a massa multiplicado pela aceleração, ou como eu prefiro, força igual a massa vezes aceleração. Deu para entender? Vamos precisar muito dessa fórmula, pessoal. Essa fórmula a gente vai chamar mais para frente de força resultante, tá bom? Ela vai precisar de uma multiplicaçãozinha aqui, como vocês já podem visualizar, tá bom? Sinal de multiplicação, vamos precisar multiplicar aqui. Como está a multiplicação de vocês? Como está a tabuada? Tá boa? Vocês estão praticando? Vamos praticar já já. As unidades de medida. Pessoal, como eu já falei para vocês anteriormente, cada grandeza tem a sua unidade de medida. A gente não mede, sei lá, velocidade com maçãs. A gente não mede com batatas, a gente mede com metros por segundo. Cada grandeza tem uma única unidade de medida. Massa, medimos em quilograma. 1 quilograma, 2 quilogramas. Quando você vai comprar carne com seus pais ou comprar pão, você pede meio quilo, 1 quilograma, 2 quilos de carne. Então, a mesma coisa. 1 quilograma, 2 quilogramas, 3 quilogramas, unidades de medida de massa, tá bom? E assim por diante, 4, 5, 6, por diante, adiante, ok? A aceleração medimos como metro por segundo ao quadrado. Essa aqui já é um pouco mais complicadinha, né? Olha lá. Exemplo. 1 metro por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo ao quadrado. 3 metros por segundo ao quadrado. E assim por diante. 4, 5, 6 metros por segundo ao quadrado. É como nós medimos a aceleração, tá bom? É o jeito da gente medir. Tem um número e a unidade de medida, tá bom? E agora temos uma nova, a de força, né? Professor, como é que nós medimos força? Vocês vão me perguntar. Força, pessoal, medimos em newtons, tá? O pessoal às vezes lê newtons. Não é newtons, é newtons, tá bom, pessoal? Newtons, representado pela letra N. Então, exemplo. 1 newton, 1N. 2 newtons, 2N. 3 newtons, 3N, e assim por diante, tá bom? 4, 5, 6 mil, o número e a unidade de medida no final. Tranquilo? Pessoal, se estiver indo muito rápido, podem voltar ao vídeo, dar uma pausa, anotar tudo no caderno, que seria ótimo, tá bom? E aí vocês conseguem entender melhor. Por enquanto, vamos ficar no simples. Hoje eu quero resolver um problema com vocês, eu quero fazer um exemplo. Olha lá. Uma caixa de 2 kg é empurrada com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Qual a força aplicada a ela? Vocês conseguem resolver? Pausa o vídeo e tenta resolver. Olha lá, para quem tentou resolver, resposta, né? Podemos resolver usando a segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Essa que está aqui no nosso cálculo. Vocês se lembram como é que se mede massa? Se mede em quilograma. Então aqui a gente já tem a massa. E como se mede a aceleração? Em metros por segundo ao quadrado. Então aqui a gente já tem o valor da aceleração. A gente substitui um embaixo do outro lá na fórmula. Massa 2 kg multiplicado por 5 metros por segundo ao quadrado, que é a nossa aceleração. A gente pode trabalhar só com os números, né? Força igual a 2 vezes 5. Força, portanto, igual a 10 newtons, tá bom, pessoal? Então, qual a força aplicada a ela? De 10 newtons. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, pausa o vídeo, assiste de novo. Vou passar um exercício bacana para vocês fazerem lá no Classroom mais tarde. E na próxima aula a gente se vê com a terceira lei de Newton, terceira e última lei, tá bom, pessoal? Já está acabando.